modelísticos. Gente, adorei o estúdio da panelinha. Tá chique aqui. E a gente trouxe a Carol hoje para conversar. Por quê, pessoal? Vocês que acompanham a Carol no Insta já sabem que a Carol ela passou por uma grande jornada. E é sobre isso que a gente quer falar. Mudar a vida, ser inspiração para mudanças positivas. E a Carol é o melhor exemplo disso. Então ela vai contar um pouquinho da história dela para te ajudar. Você que está aí em casa precisando dessa inspiração, senta agora. Vai a bom tempo. Sentou? Já curtiu? Já se inscreveu? Tá preparado? Já ativou o sininho? Chama seu marido, chama sua mãe, porque essa história é boa. Então vamos lá conhecer um pouquinho da Carol. Então, Carol, a gente fez umas perguntinhas aqui, mas você fique livre, tá? Pra falar, pra colocar, e se a gente for lembrando de mais coisas também, tá? Combinado. Então vamos lá. Primeira pergunta: como foi sua jornada até decidir que você precisava de uma cirurgia bariátrica? Então, vamos lá. Gente, eu sempre fui uma pessoa, eu nunca fui magra, né? Eu sou mãe de 2 crianças e desde que eu fui mãe, vem aquela luta da balança, né? A gente engorda muito e depois emagrece, consegui perder até peso, tanto da gestação da Manu, que tem 10 anos agora, tanto da gestação do Jorge, que tem 8. Porém, em algum momento da minha vida, que eu não sei qual foi, eu me perdi. Em algum momento aí eu me perdi. Acho que eu fui mãe muito nova, fui mãe aos 21 anos. E aí aos 23 eu já tinha 2 filhos, já era casada. E aí uma casa com 2 filhos pra organizar tudo. É muito corrido. Então a gente, quanto mãe, acaba se anulando quanto mulher. E eu fui deixando literalmente a vida me levar. Fui deixando... Não foi uma infância legal a minha, e aí eu tive muitos gatilhos psicológicos. E aí o que aconteceu? Com toda a minha bagunça de mãe e tudo mais, minhas emoções foram me engolindo, e eu não percebi. Foi indo que eu cheguei num lugar assim que quando eu realmente me olhei, eu falei, putz, me perdi real aí, porque daí eu já não conseguia fazer mais coisas básicas, né? Quando você tem 2 crianças, você quer brincar, aí você não conhece. Eu, quanto professora, queria brincar com os meus alunos, não conseguia. A Fer me acompanhou bastante, quanto minha diretora, e aí quantas vezes eu cheguei pra ela e me queixei, eu falei, Fer, eu não consigo fazer roda com eles. Mas você não precisa fazer roda com eles? Eu falei, eu preciso! Tava lá no currículo da IPNCC que eu tive que fazer uma roda e compartilhar sobre os sentimentos, né? E aí, como que eu faço? Ela falou, Carol, mas não necessariamente na roda, você vai colocando de outra maneira. Só que eu, quanto professora, eu preciso fazer roda. E aí, o momento que eu me peguei sentando numa cadeirinha e eles em volta de mim, e eu mais alta que eles, eu falei, tá errado. Tia, vamos correr no parque? Não aguento. Eu subi uma ladeirinha, uma escadinha, eu já queria morrer. Então foram várias coisinhas assim que eu comecei a ver que eu tava me perdendo. Eu falei, não dá. E aí fora que eu acho que o meu emocional ficou muito abalado, ficou muito mal, porque a autoestima não tava legal. Então todas as vezes que eu ia sair, todas as vezes que eu ia me arrumar, e o pior de tudo era ter assim, né? Meu espelho é mentiroso, gente. Pelo amor de Deus. Já falei pro meu marido que eu preciso trocar ele. Porque eu me arrumava, e aí eu me olhava no espelho e falava assim, putz, tô gata. Gente, eu chegava nos lugares, quantas vezes a Fernanda, ela é muito assim, ó, tira foto de tudo, ela filma tudo, e aí você te pega desprevenida. Aí eu me arrumava pra ir trabalhar, tal, bela, bonita. Quando eu chegava no Facebook da escola, que eu não estava preparada, eu falava assim, meu Deus. Eu printava as fotos e eu salvava a foto que dava azul. Henrique, sou eu. Mas tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem, porque essa não sou eu. Por quê? Porque eu não me reconhecia. Porque eu tinha uma distorção de imagem muito grande. Então eu me via de uma maneira. E aí quando eu via as fotos, eu imaginava assim. Chocava. E aí eu imaginava que as pessoas me viam da maneira que estava na foto. Não a maneira que eu via no espelho. E de fato era, porque a que eu via no espelho era uma. E a que eu via nas fotos era outra. Mas era a minha distorção de imagem
que acabou acontecendo que me via, que fazia com que eu me visse daquela maneira. E aí eu comecei a ter muita crise de ansiedade, quase todos os dias eu tinha uma crise e era tudo relacionada ao meu peso. E aí, além da crise de ansiedade, eu tinha uma crise de compulsão alimentar. Então eu comia demais e eu comia as minhas emoções, eu não comia a comida. Hoje eu sei o que é quando eu estou ansiosa e eu quero comer e eu sei controlar, e quando eu estava ansiosa eu queria comer e eu não sabia me controlar, eu comia desenfreadamente. Então, quando eu comecei a perceber tudo isso, eu falei pro meu marido, tá, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele de bate pronto, vamos lá, o que tem que ser feito a gente vai fazer. Porque eu já tinha tentado várias e várias vezes, todas elas frustradas, emagrecer. Teve uma época quando eu tive o Jorge tinha acho que 2 anos. Eu emagreci 17 quilos. Só que ao mesmo tempo que eu emagreci 17 quilos, eu engordei 25 depois. Porque daí o que era? Eu emagrecia com remédio, com alimentação e tal, exercício, só que eu não cuidava do meu principal, que era a minha cabeça. E aí com isso acabou que estava organizado fisicamente, mas psicologicamente não. Então saía fora do controle de novo. E aí eu engordava tudo de novo. Aí eu cheguei a 115 quilos. Aí quando eu cheguei a 115 falei, e agora? Aí foi a hora que eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu te perguntar só uma coisinha. Essa distorção que você falou, e eu vejo isso nos adolescentes, até os adolescentes meio espertos, assim. Que eles são magros demais e eles não conseguem se ver e acham, não, mas eu tô gordo, mas eu não, mas E como trabalhar isso? Procurar um profissional? Terapia. Porque o que acontece? Da mesma maneira que eu tinha uma distorção, que eu não me via tão gorda, hoje eu não me vejo tão magra. Então as pessoas me encontram e falam assim, Carol, você tá muito magra. Eu não consigo ver. Eu olho e falo, não. Eu sempre falo, eu preciso perder alguma coisa aqui, eu preciso perder alguma coisa lá. Não, está ótimo. Não tá, Ainda gente. não tá. Ainda não tá. Eu não sei, e isso é uma coisa que eu trabalho muito em terapia como psicólogo, isso, porque é uma coisa que se a gente não cuidar, a gente vai perdendo as estribeiras. Porque do mesmo jeito que eu não me via tão gorda, eu me via mais magra, eu me permitia comer um pouco mais. Então, fui levando meu peso. Do mesmo jeito que agora eu não me vejo tão magra, o que eu vou fazer? Diminuir demais. Eu vou deixar de comer pra mim, pra olhar. E todas as vezes que eu olhar no espelho, não, ainda não é o suficiente. Eu preciso perder mais. Então, por isso que o tratamento psicológico pro pós-bariátrico é muito importante. Tanto pro pré-bariátrico, porque a gente precisa entrar aí num processo mesmo de que, gente, olha, você não pode ter uma compulsão alimentar, você não pode comer certo tipo de alimento, a gente fica numa dieta restrita ali durante mais ou menos uns 20, 25 dias, que foi o meu tempo. Cada processo é um, cada pessoa é um, cada organismo é um. O meu processo durou 25 dias, que eu só tomava líquido. Então era sopa batida, licoada, e só aquele caldinho que saía, que eu tomava, suco da fruta coada, água de coco, gelatina, Gatorade, foi 25 dias isso. Então o preparo psicológico para o pré-bariátrico é muito importante e para o pós-bariátrico também. Porque se você não trata, porque vai entrar a questão depois, né? Não posso comer. Logo que eu operei, eu pensava muito isso. Gente, eu nunca mais vou comer. Então eu chorava e falava assim, me arrependi. Por quê? Porque eu achava que eu nunca mais ia comer do jeito que eu comia antes. E não que eu quisesse comer do jeito que eu comia antes. Porque também não ia fazer sentido eu comer igual eu comia antes. Porque se eu tava procurando uma bariátrica, uma cirurgia, para que eu emagrecesse, se eu voltasse a ter os mesmos hábitos, volta tudo. Só o fato assim, de eu sentar e comer um pãozinho ou tomar um cafezinho, quando você tá numa alimentação restrita, você fala assim, meu Deus, eu nunca mais vou comer. E não é o que você vai comer, é eu nunca mais vou comer. Eu nunca mais vou sentir a sensação do mastigar. Exatamente. Então, por isso que a terapia logo após é muito importante. De todas as pessoas que passam por esse processo de emagrecimento, é muito importante, eu falo isso hoje. Talvez se lá atrás, quando eu perdi os 17 quilos e eu não estava no auge do meu peso, na época eu fui procurar um médico, eu estava com 86 quilos.
estava acima do meu peso, para minha altura, mas ainda não estava no meu auge. Se eu tivesse procurado um profissional psicológico naquele momento, eu não teria chegado a uma cirurgia. Por quê? Porque eu teria conseguido manter, porque é muito mais psicológico do que propriamente físico. Exato. E aí, quando a gente perde muito peso, a gente tem que cuidar disso, porque senão a gente vai se sabotando, falando, não, eu não posso. Por quê? A gente fica naquele looping eterno, tipo, eu não posso ser como eu era. Antes de eu ter o Miguel, eu perdi 20 quilos num ano. 20 quilos. Mas fazendo academia, fazendo uma mudança alimentar, eu tive um problema de infecção e eu fiz um tratamento, emagreci 20 quilos. Para resumir, aí fiquei grávida do Miguel com 42 anos, uma gravidez de risco, eu não podia nem andar de bicicleta, eu só andava de bicicleta. Não podia fazer caminhada. Não, ou melhor, né? Eu não podia nem andar de bicicleta. Eu nem ando de bicicleta. Eu só andava de bicicleta. Essa foi um Eu só andava de bicicleta. Eu não morava aqui, eu morava em Colina. Miguel nasceu em Colina, no estado de São Paulo. E aí eu parei com tudo, eu não podia fazer mais nada, não podia fazer academia, não podia fazer nada. Eu tava com uma gravidez de risco aos 42 anos. Engordei 25 quilos. E depois disso, em 9 meses. E depois disso eu não consegui mais voltar assim a fazer, né? Emagrecer o que eu tinha emagrecido aquela vez. Não sei se daí foi um pânico de eu ter emagrecido 20 quilos e ter ficado grávida. Porque é tudo muito psicológico, né? E sabe, teve aquele negócio assim, não, se eu emagrecer eu vou ficar grávida de novo. Gente, isso é um parênteses muito bom. Por que quando a gente vai fazer a cirurgia, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente vai fazer a cirurgia, a primeira coisa que o médico pergunta qual é o seu método contraceptivo? Na época eu tomava pílula. Vamos suspender a pílula. Vamos colocar um DIU. Por quê? A mulher, provavelmente foi isso que aconteceu com você. A mulher, quando ela está na obesidade ou sobrepeso, a mulher tem uma dificuldade para engravidar. Porque hormonalmente ela fica desestabilizada. Então ela não ovula da maneira que uma mulher no corpo, vamos dizer, um corpo magro ou dentro dos padrões para o corpo dela, faz. Então o que acontece? Ele inibe essa ovulação. Então a mulher não engravida. Quando a mulher emagrece, tudo volta no seu equilíbrio. Então a mulher engravida. Então o paciente bariátrico ele não pode engravidar após 2 anos de cirurgia. Então ou você opera ou você põe DIU. Porque se você não pôr o DIU, a absorção da pílula, né, a gente tem uma absorção um pouco falha por conta da cirurgia, o que acontece? Engravida. Porque como a absorção da pílula é menor, é muito mais rápida a nossa digestão, a parte ali de hormônio tá tudo ok, é batata pra você engravidar. E o meu foi depois de 16 anos, né? Deu diferente 16 anos. E aí você provavelmente pode ser que não fez a contracepção da maneira correta, os seus hormônios estavam todos ali equilibrados, o seu corpo estava pronto para receber uma gestação. E foi, exatamente. Estamos aí, querido, com 16 anos. Não, só queria destacar uma parte que eu achei interessante, porque normalmente as pessoas falam, nossa, come, olha, né, o corpo e fala, nossa, deve comer tudo o que aparece na frente. Mas você falou bastante sobre a questão de se cuidar por causa do psicológico. Sim. Porque às vezes a gente fala assim, mas como chegou nesse ponto? Sim. Porque o que acontece? Às vezes não é nem tanto, Catita, pelo que eu comia, mas era, às vezes, a quantidade que eu comia. Lá em casa a gente sempre teve, depois que a gente teve as crianças, a gente tentou muito, né? Quando tem criança a gente tenta manter aquele equilíbrio. Exato. Até porque é aquela coisa, o que eu não quero pra mim, eu não vou querer pra eles. Então a gente tenta ser o mais saudável possível. Só que muitas vezes eu até comia certo. Só que quando o psicológico não tá bom, você come certo, mas aí você come em grande quantidade. Quando vinham as frustrações, a ansiedade. E era uma coisa assim, gente, eu tenho até vergonha de falar, porque eu comia escondido. Porque às vezes eu já tinha jantado, eu já tinha comido ali o que me cabia comer, só que daí eu falava assim, putz, eu preciso comer alguma coisa. Gente, a gente tá tentando preencher um vazio que não é preenchido.